Bom, ao analisar o modelo de Oceano Azul, é necessário pensar em 3 proposições principais. Entre elas estão lucro, proposta de valor e alinhamento entre pessoas. Para isso, eu vou citar o caso da Tata Motors, que é uma empresa indiana, automobilística, a qual, na década de 2010, criou um produto que seria um carro voltado para pessoas de baixa renda, na qual desenvolveu tecnologias como motores de um cilindro feitos de alumínio para diminuir o preço e ainda assim ter um rendimento bom e um bom custo-benefício do produto. No entanto, por falta de alinhamento com outras empresas B2B, eles acabaram por ter competição entre o território na qual eles queriam se estabelecer, pois uma empresa agropecuária queria usar as terras férteis e eles não propuseram acordos lucrativos para ambas as partes. Pensando em um modelo de oceano azul, é sempre necessário pensar em barreiras as quais impedem que o seu oceano se torne um oceano vermelho ou que te distancie da concorrência. Entre essas barreiras estão barreiras de alinhamento, barreira cognitiva e organizacionais, que estão voltadas para a proposta de valor com alta diferenciação, barreira de marca, na qual a sua marca está atrelada ao produto e você se torna uma referência, barreiras econômicas e jurídicas, nas quais estão voltadas para monopólios, licenças e patentes, que vão dificultar com que novas empresas entrem no ramo. Ao pensar no negócio individual, é sempre importante analisar a curva de valor tanto da sua própria empresa quanto dos concorrentes. Quanto mais similar a sua curva de valor for com a dos concorrentes, mais é necessário pensar em um novo oceano azul para explorar. Caso haja diferenciação entre as curvas de valor, quer dizer que ainda há potencial de lucro. Depois disso, o livro trata sobre algumas armadilhas do Oceano Vermelho, as quais foram desenvolvidas por conta de contextos teóricos e conceitos já existentes na época de publicação do livro. E eu vou esclarecer algum deles. A primeira armadilha é pensar que o oceano azul é voltado para o cliente, quando na verdade ele pensa no não cliente e que ele vai focar em um mercado em que ele ainda não atingiu e que provavelmente poucas empresas levaram em consideração. A segunda armadilha é que o oceano azul deve ir além do core da sua empresa, só que geralmente ele está muito mais perto do que você imagina. E se você focar em um core totalmente diferente, você não terá tanta especialização na área, o que dificultará seu processo e o desenvolvimento da sua empresa. A terceira armadilha resume a que o oceano azul é sempre focado em tecnologias de ponta e de alto desenvolvimento, o que é uma falácia, porque é muito mais como a sua tecnologia vai criar valor para o cliente, como ela vai mudar a vida do cliente, do que o quão tecnológica ela é. Sendo que tecnologias muito avançadas são muito caras, o que vai contra um princípio de tentar manter um custo menor do seu produto para atingir um mercado específico. A próxima armadilha, ela diz respeito à crença de que você deve ser o primeiro a comercializar um novo oceano azul, o que é uma mentira, pois você necessita ser um dos primeiros a fazer direito para assim obter sucesso e explorar o oceano. A próxima armadilha diz respeito a que você necessita de produtos com alta diferenciação, o que é falso, porque geralmente produtos com alta diferenciação, eles tendem a aumentar seu preço, o que não vai muito com a estratégia do oceano azul. Também é importante pensar no oposto. Se você só pensar em um produto de baixo custo, o mais baixo possível, você não está atrelando o potencial total. E você necessita sim pensar num preço justo, mas sim pensando em precificação estratégica. A próxima armadilha é pensar que o oceano azul sempre está atrelado a inovações. O oceano azul ele pode sim estar focado em inovações, mas não importa nada se você não tiver uma atribuição de valor para o seu produto. Não importa o quão inovador ele for, você não criará um oceano azul. A próxima armadilha é considerar sempre a concorrência ruim. É importante ressaltar que a concorrência ela alavanca as empresas e traz desenvolvimento. O que é ruim em si é um excesso de concorrência, a qual vai trazer prejuízos, pois a oferta está muito maior do que a demanda. A próxima armadilha é que o oceano azul é um sinônimo de destruição criativa. A destruição criativa em si é quando um novo produto criado, uma inovação, ele destrói, tira do mercado produtos antigos, considerados ultrapassados. E não necessariamente é o foco do oceano azul,
pois sim, ele está buscando um novo mercado, que pode não ter ligação com esses produtos mais arcaicos. Agora eu vou falar um pouco da história do automobilismo, que vai ser um bom exemplo do desenvolvimento de oceanos azuis. Em 1893, os irmãos Duryea, eles desenvolveram os primeiros carros automóveis. No entanto, eles eram muito caros e por isso eles foram muito criticados pelo público. Mas em 1908, Henry Ford lançou o seu modelo de carro denominado T, o qual ele desenvolveu um modelo de produção que diminuía drasticamente o custo do carro, o que tornou o produto um pouco mais usual. Outro exemplo de empresa é a General Motors, que além de pensar em baixo custo, como Henry Ford, que revolucionou o mercado de carros, a General Motors pensou na personalização de carros, pois Ford só pensou em um modelo único padronizado de cor preta. Ao personalizar seu carro, você cria um estilo de vida para o produto, o que é uma diferenciação e é um novo oceano azul. No entanto, os japoneses tiveram ascensão no mercado de carros. Isso pois que em 1970, com a crise do petróleo, os carros japoneses entraram em alta por terem baixo custo e por pensarem na eficiência do motor e por serem mais baratos em relação ao consumo de gasolina. No entanto, a Chrysler, ela pensou em um novo oceano azul, que seria focado em minivans e SUVs, que seriam carros que coubessem em garagens, que pudessem atender às necessidades das famílias americanas, que teriam conforto e muito espaço. Bom, esse foi um exemplo de um dos casos de sucesso de Oceano Azul, na qual, num mesmo mercado, o mercado automobilístico, empresas buscaram soluções para poderem atender públicos diferentes e desenvolver suas empresas e alcançar o sucesso. Obrigado pela atenção. O modelo das 6 fronteiras é um conjunto de estratégias utilizado para aumentar o impacto de uma empresa ou de empreendedor no mercado em que estão inseridos. A primeira delas é a releitura das fronteiras do setor, que se baseia principalmente numa reavaliação das fronteiras e numa exploração além delas, ou seja, criando novos espaços de mercado. A segunda fronteira é ir além da demanda existente. O autor discute a importância de se criar novas demandas e não competir pelas aquelas que já existem. Aqui é importante criar novas oportunidades e novos segmentos de clientes que ainda não estão sendo explorados no mercado. Terceira fronteira, examinar a cadeia de compradores. A partir de um novo segmento de clientes, analisar além dos compradores tradicionais do setor é muito importante. Cada grupo tem necessidades e percepções de valores distintas. Isso gera espaço para inovação, já que é possível criar soluções direcionadas a cada grupo, aumentando o valor agregado do negócio. A quarta fronteira é de entendimento simples e aplicação complexa. Se baseia justamente no impacto da tecnologia no seu mercado. O foco aqui está em perceber como a tecnologia pode criar novas oportunidades de negócio para o mercado no qual você está inserido. Quinta fronteira, examinando os apelos funcionais e emocionais dos clientes. A concorrência nos setores pode se basear principalmente em apelos funcionais e emocionais. Apelos funcionais são aqueles como preço, utilidade, uma diferenciação do seu produto em relação à concorrência. A sexta e última fronteira, analisando o transcurso do tempo. Setores são impactados por tendências externas e avanços tecnológicos. Compreender o impacto dessas tendências, desses avanços tecnológicos, agregam valor ao cliente e podem revelar novos espaços de mercado e novos oceanos azuis. Outra ferramenta importante é o Mapa Pioneiro Migrante Conformado, ou PMC. O PMC é uma forma de analisar o portfólio de serviços de uma empresa, dividindo em 3 categorias: pioneiros, migrantes e conformados. Essas categorias nos ajudam a entender onde cada negócio se encaixa no mercado e como podemos direcionar nossos esforços estratégicos para cada um deles. Os pioneiros são negócios que oferecem valor sem precedentes aos clientes, explorando novos espaços de mercado com inovação. Os migrantes são aqueles que expandem a curva da indústria, oferecendo mais que a média do mercado, porém não mudando fundamentalmente a sua forma. Por fim, os conformados são negócios que se adaptam às características básicas do setor e oferecem valor semelhante à concorrência. A importância do PMC reside na ajuda de visualizar o portfólio de serviços de uma empresa e ajudar a tomar decisões estratégicas para o futuro. Bom, pessoal, continuando um pouco sobre a estratégia do Oceano Azul,
tem um aspecto que é muito importante, que é ir além da demanda existente. Então, o que as empresas hoje em dia acabam fazendo muito, que não é necessariamente algo melhor, é que elas acabam segmentando de uma forma excessiva os produtos delas. Então, por exemplo, a Motorola, ela lançou 11 aparelhos da linha Moto G em 2023, enquanto em 2016 ela tinha lançado apenas 3. Então, o que acontece é que, para você tentar fortalecer o cliente que você já tem, você segmentar, fatiar cada vez mais para interesses cada vez mais específicos do seu cliente. No entanto, pelo menos no livro, a estratégia do Oceano Azul é descrita uma estratégia um pouco diferente, que ela é focada principalmente nos não clientes, que podem ter, inclusive, vários níveis. Mas é uma ideia de, em vez de focar nesse cliente que você já tem, focar em alguém que talvez você nunca sequer tivesse imaginado que você poderia ter como cliente. Então a gente tem alguns níveis de não cliente. Primeiro a gente tem os clientes de primeiro nível, né, que são os clientes que eles não são necessariamente fãs da marca, não são exatamente clientes, mas eles compram simplesmente porque eles têm necessidade. O segundo são pessoas que conhecem o setor, mas de propósito eles não compram o teu produto. E o terceiro são pessoas que sequer estão no setor de fato, né? Então, para cada tipo de cliente, a gente tem que fazer uma solução um pouco diferente. O primeiro cliente, geralmente a gente faz uma mudança um pouco mais sutil. A gente tenta pegar tudo que os clientes gostam, no geral, e tentar fornecer um produto melhor, basicamente. Produzindo um produto que se destaca. No nível 2, tem que ser uma mudança um pouco maior, já chega a ser uma mudança de paradigma, uma mudança um pouco mais conceitual no seu produto. Porque o teu produto não está satisfazendo de fato a necessidade daquela pessoa, então no máximo ela vai comprar porque você é o único cara que tem aquilo e nem está atendendo direito. E já no terceiro nível, é uma demanda que você sequer imaginou que ela existia. Por exemplo, tem o caso da Callaway, que eram pessoas assim que sequer tem a ver com jogar golfe, mas elas só não jogavam golfe porque era muito difícil jogar golfe. Então elas criaram a Big Bertha, que é um taco maior, que solucionou o problema e atraiu clientes que sequer eram imaginados que poderiam ter. Outra coisa muito importante é acertar a sequência estratégica. Então, um exemplo que eu acho interessante de compartilhar é, primeiro, algumas perguntas, né? Que é, a ideia, ela gera uma utilidade excepcional para o comprador? O preço é acessível? É possível cumprir a meta de custos? A barreira de ação é transponível? Então, eu peguei aqui o caso pessoal da STT-MRAM, que é uma memória que eu venho pesquisando, uma memória que ela tem como principal objetivo, de uma forma bem grosseira, substituir tanto o SSD quanto a memória RAM num único dispositivo. É uma tecnologia muito interessante. Para o usuário doméstico ela é meio inútil, porque apesar dela ser muito legal e tal, ela inova só por inovar. Porque o que ela traz de vantagem em termos de velocidade em PCs, notebooks domésticos, é coisa de décimos de segundo de vantagem. O SSD ele já cumpre o papel muito bem. Mas, se você segmentar ela de uma forma correta, em servidores, em carros como os carros da Rimac, que de fato tem essa memória, aí você consegue segmentar melhor o mercado. E ela preenche os requisitos que eu comentei, de utilidade excepcional, preço acessível e cumprir a meta de custos. E, por fim, é muito importante você ter um preço. Antes de você produzir o produto, você já pensar num preço fixo, né? Porque o seu produto virou caro, que ele vai ter que entrar no nicho caro. Você tem que pensar no nicho que você quer entrar e o preço que você quer por esse produto. Isso é algo também muito importante. E sem também comunicar todas essas mudanças que você faz na empresa, que pode incluir demissões, mudança de mercado, mudança de preço, tudo isso deve ser muito bem informado. Agora falaremos um pouco do quinto princípio da estratégia do Oceano Azul, que é a superação das barreiras organizacionais para que a implementação da estratégia seja feita. O autor do livro nos apresenta 4 tipos de barreira diferentes. Primeira, a barreira cognitiva, que está associada à organização amarrada do status quo. A segunda é a barreira dos recursos, que é os recursos limitados que muitas empresas apresentam. A terceira é a barreira motivacional, que é o pessoal mesmo, os funcionários desmotivados, sem acreditar nos ideais e nas mudanças que estão propondo. E a barreira política, que é a oposição por parte de grandes interesses não declarados. O autor do livro mostra vários jeitos de ultrapassar tais barreiras, utilizando os líderes no ponto de virada, que se baseia na percepção básica da estratégia do Oceano Azul de convergência e não divergência. Ela foca na concentração e dispensa a difusão. Além disso, também utiliza-se a exploração de fatores de influência desproporcional na organização,
O livro mostra como utilizar essa linha de pensamento como auxílio para derrubar as barreiras implementadas. Em nosso trabalho, foi especificado mais detalhadamente cada uma das barreiras e como derrubá-las e quais são os fatores que estão dentro delas. Também foi citado o Cirque du Soleil, que é uma empresa que utilizou a estratégia do Oceano Azul e foi capaz de derrubar todas as barreiras organizacionais que enfrentaram. Por exemplo, a barreira motivacional, o Cirque du Soleil desafiou as expectativas dos artistas circenses tradicionais que estavam acostumados com um sistema hierárquico e injusto com papéis muito específicos. A empresa adotou uma abordagem colaborativa e encorajou os artistas a contribuírem com as suas próprias habilidades e ideias no processo criativo do espetáculo que eles criaram. Também ela enfrentou a barreira cognitiva, por exemplo, alterando sua percepção tradicional de circo como entretenimento infantil simples, e foi capaz de se reinventar como um espetáculo que combina arte circense com elementos de teatro, música e dança de alta qualidade. Agora, falando um pouco do sexto princípio da estratégia que compõe o Oceano Azul. Para que haja inspiração de todos a alcançar os novos objetivos, a elaboração da estratégia deve ser trabalhada e explicada desde o início. Assim, desenvolve-se uma confiança e comprometimento pessoal dos funcionários. Isso é possível somente se houver a inserção do processo justo. E o que é o processo justo? Nada mais é do que explicar e deixar tudo claro desde o início da estratégia. As pessoas precisam estar envolvidas no processo de mudança. Os critérios de decisões tomadas e as expectativas requerem clareza. Assim, esse processo mostra que os executivos preocupam-se com a qualidade emocional e intelectual dos seus funcionários, ouvindo seus questionamentos e suas ideias novas. E uma pessoa que se sente vista e ouvida tende a aderir mais ao projeto e estabelecer confiança com seus líderes. O nosso trabalho citou um caso clássico de implementação da estratégia do Oceano Azul, que foi a empresa Nintendo com o lançamento do console Wii em 2006. É possível ver claramente a utilização do processo justo nas mudanças que a empresa realizou. A Nintendo adotou uma abordagem transparente de comunicação aberta durante o desenvolvimento de seu novo produto, o que garantiu o compartilhamento de ideias livremente entre as equipes envolvidas no projeto. Também os funcionários tiveram a liberdade de recorrer uns aos outros para enfrentar desafios e encontrar resoluções inovadoras. A empresa também envolveu os consumidores desde as fases iniciais do desenvolvimento do console, o que vai de acordo com os líderes no ponto de virada e o processo justo. Diversas pesquisas de mercado foram realizadas e o feedback dado pelos consumidores foi incorporado diretamente ao processo de elaboração do produto.